Capítulo 59. Então, outro anjo, o qual estava comigo, me falou. 2. E mostrou-me o primeiro e o último dos segredos no céu e nas profundezas da terra. 3. Nas extremidades do céu, nas fundações dele e no receptáculo dos céus. 4. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como foram balançados e como tanto as fontes quanto os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. 5. Ele mostrou-me o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com seus respectivos nomes. 6. Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam. 7. Que suas tropas obedecem imediatamente e que ocorre uma cessação durante o trovão na continuação de seu som. O trovão e o raio não são separados, nem se movem com o espírito, já que não são distintos. 8. Pois, quando os raios iluminam, o trovão soa, e o espírito, em um próprio período, faz pausa, criando uma divisão igual entre eles, pois o receptáculo sobre o qual seus períodos dependem é solto como areia. Cada um deles, em sua própria estação, é restringido com uma rédea e guiado pelo poder do espírito, que os impele de acordo com a espaçosa extensão da terra. 9. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão grande o faz vazar. Assim, ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo. No espírito do granizo, há um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força, e um espírito solitário está nele, o qual ascende dele como vapor e é chamado refrigeração. 10. O espírito da névoa também habita com eles em seu receptáculo, mas tem um receptáculo para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor. 11. Na luz e na escuridão, no inverno e no verão. Seu receptáculo é brilho, e um anjo está nele. 12. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva, e seu progresso ocorre no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio tornam-se unidas, uma dá à outra, e quando o espírito da chuva está em movimento de seu receptáculo, anjos vêm e, abrindo seu receptáculo, o trazem adiante. 13. Quando ele é borrifado sobre toda a terra, forma uma união com todo tipo de água no solo, pois as águas permanecem na terra, pois fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, que está no céu. 14. Sobre esse informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. 15. Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Capítulo 60. Naqueles dias, eu vi que longos mantos foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. 2. Perguntei ao anjo, dizendo, para onde eles levaram aqueles longos mantos, e para onde foram? Ele respondeu, eles foram medir. 3. O anjo, que continuava comigo, disse, estas são as medidas dos justos, e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e eternamente. 4. O eleito começará a habitar com o eleito. 5. Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. 6. Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. 7. E acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto, os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Senhor dos Espíritos, nem alguém será capaz de perecer. 8. Então receberam o mandamento, todos os que estavam nos céus acima, a quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor, semelhante ao fogo. 9. Primeiro, com suas vozes, eles o abençoaram, exaltaram, glorificaram com sabedoria, e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. 10. Então, o Senhor dos Espíritos, assentado sobre o trono de sua glória, o eleito. 11. O qual julgará todas as obras do santo acima nos céus, e, numa balança, ele pesará suas ações. E, quando levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos, pela palavra do nome do Senhor dos Espíritos e por seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus. 12. Eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão e orarão em nome do Senhor dos Espíritos. 13. Ele chamará todo o poder dos céus, todos os santos do alto e o poder de Deus, o querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos dos senhores, a saber, do eleito e do outro poder, que estava sobre as águas naquele dia.
14 E elevarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas: Bendito é Ele, e bendito será o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e eternamente. Todos os que não dormem o abençoarão nas alturas dos céus. 15 Todo santo nos céus o abençoará, todo eleito que habita no jardim da vida, todo espírito de luz capaz de abençoar, glorificar, exaltar e orar em seu santo nome, e todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. 16 Pois grande é a misericórdia do Senhor dos Espíritos, magnânimo é Ele, e todas as suas obras, todo o seu poder, tão grandes como são as coisas que Ele fez, foram reveladas aos santos e eleitos, em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 62 Naqueles dias, os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que forem entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles se prostrem diante dele e adorem o Senhor dos Espíritos, confessando seus pecados diante dele. 2 Eles abençoarão e glorificarão o Senhor dos Espíritos, dizendo: Bendito é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Poderosos, o Senhor da Glória e o Senhor da Sabedoria. 3 Ele iluminará toda coisa secreta. 4 Seu poder é de geração em geração, e sua glória para todos sempre. 5 Profundos são todos os seus segredos e incontáveis, sua retidão não pode ser medida. 6 Agora sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos Reis, o qual é Rei sobre todas as coisas. 7 Eles também dirão: Quem nos permitiu permanecer para glorificar, louvar, bendizer e confessar diante da sua glória? 8 E agora, pequeno é o repouso que desejamos, mas não encontramos, rejeitamo-lo e não o possuímos. A luz passou diante de nós, e a escuridão cobriu nossos tronos para sempre. 9 Pois não confessamos diante dele, não glorificamos o nome do Senhor dos Reis, não glorificamos o Senhor em todas as suas obras, mas confiamos no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. 10 Naquele dia de sofrimento e angústia, ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. 11 Em seus julgamentos, ele não faz acepção de pessoas, e devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. 12 Todos os nossos pecados são verdadeiramente incontáveis. 13 Então dirão a si mesmos: Nossas almas estão saciadas com os instrumentos do crime. 14 Mas isso não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. 15 Daí em diante, seus rostos se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença serão expulsos, e diante de quem a espada permanecerá, expelindo-os. 16 Assim diz o Senhor dos Espíritos: Este é o decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados e aqueles que possuem a terra, na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 63 Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo, dizendo: Estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e os seduziram a cometer pecado. Capítulo 64 Naqueles dias, Noé viu que a terra se inclinava e que a destruição se aproximava. 2 Então ele se pôs a caminho e foi para os confins da terra, a habitação de seu bisavô Enoque. 3 E Noé clamou com voz amarga: Ouvi-me, 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 3 vezes. E disse: Dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois ela sofre e é violentamente abalada. Certamente perecerei com ela. 4 Depois disso, houve grande perturbação na terra, e uma voz foi ouvida desde o céu. Caí sobre meu rosto, e então meu bisavô Enoque veio e se pôs ao meu lado. 5 E disse-me: Por que clamas a mim com amargor e lamento? 6 O mandamento partiu do Senhor contra os que habitam na terra, para que sejam destruídos, pois conhecem todos os segredos dos anjos, todas as obras opressivas, o poder oculto dos demônios. 58 E todo o poder dos que praticam sortilégios, bem como dos que fazem imagens fundidas por toda a terra. Sabem como a prata é extraída do pó da terra e como a gota metálica existe nela, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária.
7. Há um anjo posto sobre isso, e ele luta para prevalecer. 8. Depois disso, meu bisavô Enoque segurou minha mão, levantou-me e disse: Vai, pois roguei ao Senhor dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra, e ele respondeu: Por causa da impiedade deles, seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Quanto às luas, eles inquiriram, e sabem que a terra perecerá com os que nela habitam, e que estes não terão refúgio para sempre. Descobriram segredos, e são esses que têm sido julgados, mas não tu, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que és puro e bom, livre da culpa de descobrir segredos. 9. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará dos que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá a tua descendência em retidão, com domínio e grande glória, e dela brotará retidão, e homens santos sem número, para sempre.